Caminhada na Mata do Museu reúne público do Complexo Esportivo da PUC Minas. A redução da maioridade penal é debatida em seminário na universidade. Frei Beto lança livro que reúne cartas escritas na época da ditadura. Hoje é segunda-feira, 25 de maio. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Para incentivar a prática e a interação entre os frequentadores do Complexo Esportivo, a PUC Minas promoveu a primeira caminhada na Mata do Museu. A ideia é incentivar a prática da atividade física e obter ganhos na saúde física e mental. Confira na reportagem. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be. Com o objetivo de conhecer a mata da PUC Minas e incentivar a prática de atividade física, alunos praticantes de atletismo do complexo e seus familiares realizaram a primeira caminhada no sábado. Eu trabalho na PUC há 6 anos e aí sempre os alunos me perguntavam que dia que a gente vai naquela mata, tal. E eu acho que é um momento da gente ter um contato com a natureza, é uma forma de estimular a atividade física e a natureza ela renova qualquer pessoa. Então eu acho muito importante esse contato com a natureza, já que a gente tem essa mata aqui, né? Vamos explorar um pouquinho. Isso já é assim uma pretensão dos alunos que sempre cobram isso da PUC. Eu já estou aqui já tem 2 anos e eu nunca entrei na mata. Então é uma curiosidade também e é uma coisa super saudável, né? Contato com a natureza. Acho super importante você participar. Eu acho muito interessante porque a gente está fazendo uma atividade física, né? E em contato com a natureza, uma coisa que é prazerosa, é divertido estar com os amigos, com a família. Às vezes você acaba praticando uma atividade física sem ver nem o tempo passar, né? A violência cometida nos porões da ditadura brasileira é o tema do livro Cartas da Esperança, em Tempos de Ditadura. O conteúdo da publicação, organizada por Leandro Garcia, apresenta cartas escritas por Frei Beto Leonardo Boff para o jornalista Alceu Amoroso, que divulgava nas páginas dos jornais os relatos das torturas praticadas. Veja como foi o lançamento do livro. O Campus Coração Eucarístico foi palco do lançamento da obra Cartas de Esperança, em Tempos de Ditadura. Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, em parceria com a editora PUC Minas. O livro reúne cartas escritas por Frei Beto, prisioneiro do regime militar, e Leonardo Boff, importante teólogo brasileiro. As cartas eram endereçadas a Alceu Amoroso, renomado jornalista da época. Para participar do debate que marcou o lançamento, presenças de Leandro Garcia, coautor do livro, Frei Beto e o filho de Alceu Amoroso. Essas cartas elas mostram o lado, digamos assim, sujo mesmo, né, dos porões da ditadura, né, o processo interno de tortura, né, as primeiras, no final não, mas as primeiras cartas elas são muito até cruéis de serem lidas, né, por quê? Porque mostra muito essa questão do que acontecia dentro dos DOI-CODE, dentro do Presídio Tiradentes, então isso tem uma importância assim, capital para a história do Brasil, para se repensar, reavaliar a história do Brasil. Todo esse processo de tortura foi tudo assim, muito bem relatado pelo Frei Beto nessas cartas, e na época o Dr. Alceu usou essas cartas que o Beto mandou para ele para publicar parte delas no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo, o que causou assim, muito problema com o regime militar, porque ele usava fragmentos dessas cartas para denunciar, né, as agruras do regime. Alceu Amoroso Filho falou em nome do próprio pai. Ele acredita que o conteúdo do livro é essencial para esclarecer a respeito de uma época obscura da história brasileira. Ideias devem ser sempre debatidas, sejam elas pró, contra ou o que for, para a gente mesmo, todos, saberem bem o que foi o passado. Porque o futuro a gente especula, o presente a gente vive, mas o passado a gente tem que tirar lá do fundo, porque muita gente não sabe, não lê e não ouviu. Não é o caso desses dois, tanto do meu pai, que já não está aqui, quanto do Frei Beto,
que, por sorte nossa, continua vivo. É preciso saber também que existia gente reagindo contra a Revolução, a ditadura militar, não só com o pé no chão e dentro da cadeia, como também no jornal, onde meu pai disse muitas coisas contra as ideias da Revolução. Leandro Garcia destacou a importância das cartas como documentos históricos. O especialista em epistolografia enxerga o peso de um museu nas linhas de uma carta. A carta não era apenas para trocar ideias, informações. A carta era para formular um pensamento. A carta era um laboratório de ideias. A correspondência era um laboratório de pensamento, vamos dizer assim. Então, são documentos importantíssimos para estudo, para pesquisa. Por quê? Porque não são cartas pequenas, por exemplo. Tem uma dessas cartas do Frei Beto para o Dr. Alceu que tem 15 páginas, né? Então, assim, é muita coisa escrita, não apenas informação, bate-papo. Acho que é isso que é a grande importância do estudo de cartas. E a Faculdade Mineira de Direito convidou a comunidade acadêmica para debater a imputabilidade penal. Veja como foi. A redução da imputabilidade penal está sendo muito discutida na atual sociedade brasileira. Pensando nisso, a Faculdade Mineira de Direito convidou a comunidade acadêmica para a realização de seminários sobre o tema. A discussão da redução da imputabilidade penal é uma discussão que está na sociedade. Nós sabemos que a grande maioria da população é a favor da redução desta responsabilidade. E aqui o nosso recado, a nossa mensagem é categórica, no sentido de que nós não podemos deixar que os nossos jovens sejam alcançados pelo sistema prisional, que se mostra um local absolutamente falido, inadequado para a formação daquele jovem. Ao contrário do que é dito, vai, em verdade, amplificar o problema da criminalidade. Nós não podemos deixar que os nossos jovens tenham contato com o ambiente prisional, para que ali, neste ambiente degradado, possa receber valores. Dom Luiz Gonzaga Féquio também esteve presente no evento e comentou o posicionamento da igreja e os impactos na sociedade. A minha posição é a posição da Igreja Católica, que obviamente eu represento, mas não só da Igreja Católica. É uma posição de vários órgãos da sociedade ou várias entidades muito respeitadas, e também em termos de igreja, não só da Igreja Católica ou não só da religião cristã, mas de outras religiões também, que veem o ser humano como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que os alunos têm muito a ganhar com isso, diante de um tema que tem tudo a ver com a matéria desse estudo, e considerando tudo aquilo que se diz, que se escreve, que se pronuncia a respeito, fazerem a sua observação ou a sua conclusão. Mais de 110 alunos participaram do seminário que aconteceu no campus Coração Eucarístico. Discutir o tema no ambiente acadêmico também pode contribuir para a formação dos estudantes. É um tema extremamente importante porque interfere em todas as áreas do conhecimento e da sociedade, consequentemente, e que ultimamente tem sido muito discutido. O direito, a teologia e as demais ciências estão preocupadas com este tema, que interfere não só no momento presente, mas porque interfere no futuro da nação. Reduzir a imputabilidade vai ser uma medida paliativa, porque eu acho que o problema está na base, está na educação, que o Brasil não investe, não fornece. Então eu acho que tem que ser um assunto muito discutido. A gente tem falado muito sobre isso nas aulas e, assim, a minha opinião se manteve a mesma, principalmente depois que eu entrei aqui e tive mais contato com o direito penal. Eu sou contra a redução. Eu acho que o nosso sistema carcerário já está extremamente ruim, superlotação, condições péssimas dos presos. Eu acho que colocar mais gente num sistema que é falho não vai adiantar nada. Isso, para mim, não é tratar o problema pela raiz.
A PUC Minas promoveu o primeiro fórum Parceria Universidade e Hospital de Ensino, Desafios e Perspectivas da Pesquisa Clínica. A equipe do Espaço PUC foi até lá e traz mais informações. Desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Minas, em parceria com o Hospital de Ensino e Instituto Raul Soares, o fórum buscou discutir os avanços na área da pesquisa clínica. Um dos grandes nomes que participou do evento foi o psicanalista colombiano Dr. Mário Elkin Ramírez, para quem a teoria e a prática da psicanálise devem funcionar juntas. Psicanálise não tem essa divisão, porque é, sobretudo, uma, podíamos dizer, prática teórica. O tratamento é possível inferir uma teoria do Freud procedia assim, escutava os pacientes, prática, e daí inferia uma teoria do psiquismo. Para o estudante de pós-graduação em psicologia Felipe Vinícius Cavalcante Soares, o fórum desenvolveu um papel importante para agregar cada vez mais conhecimento e mostrar a importância da junção entre universidade e hospitais de ensino. Para a psicanálise, a transmissão de ensino também vem por via da prática, e o hospital é um grande campo de ensino. Psicanálise é não somente uma psicoterapia, não somente é uma teoria do aparelho psíquico, não somente uma teoria com conceitos para pensar a subjetividade, também é um método de pesquisa. Muitos desafios existem para nós nesse campo. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe do nosso programa através das redes sociais da PUC TV Minas. Uma ótima semana para você. Te espero amanhã às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Até lá!